Fala galera, sejam bem-vindos a mais um livecast, novamente aqui na sede da Febracorp Live University, aqui na Vila Olímpia, em São Paulo. Prazer muito grande estar aqui com vocês. Temos um assunto hoje muito polêmico, pessoal, vou deixar aqui rapidinho, sobe a vinheta. Bom, pessoal, questão da guerra fiscal. Antes da gente falar um pouco sobre essa questão da guerra fiscal, eu queria trazer um dado para vocês. Desde 1988, quando foi instaurada a nova Constituição no Brasil, já foram criadas mais de 320 mil leis tributárias no Brasil. 320 mil leis tributárias. Uau! É muita coisa. Para vocês terem uma ideia, dividindo essa conta em dias, dá aproximadamente, ou não, exatamente 46 leis por dia. 46 por dia, é muito. Bom, a gente vai falar um pouco mais sobre essa questão. Eu trouxe um convidado aqui que é o Fábio Lemos Curis, que ele é doutorando em Direito Tributário pela PUC e sócio da Urbano Vitalino Advogados. Fábio, tudo bem, meu caro? Tudo bem. Novamente, muito obrigado pela sua presença. Prazer. Essa questão da guerra tributária parece que não tem fim, né? Não tem fim. E a inflação legislativa, que você se referiu, é justamente um dos componentes disso tudo, né? Agora veja, no Brasil, a competência tributária é tanto da União quanto dos estados e dos municípios. Nós temos mais de 5 mil municípios no Brasil. Então, se formos pensar que temos mais de 5 municípios, 46 leis por dia nem é tanta coisa assim. Olha o ponto de vista do especialista. De alguma forma isso acontece. Agora, a guerra fiscal assim, como se diz o ditado que, quer dizer, numa guerra não tem vencedores. E a guerra fiscal, na verdade, é um pouco disso. Quer dizer, a Constituição, nós somos uma federação e a federação é um dos princípios principais do nosso Estado democrático de direito constitucional, né? Então, ela tem o mesmo status, vamos assim dizer, que os princípios e as garantias fundamentais, por exemplo. Então, a participação dos estados na formação da opinião nacional, a possibilidade de uma descentralização do poder pelos estados e pelos municípios no Brasil é um princípio muito caro à Constituição Federal, né? E, evidentemente, que para se falar em federação tem que se falar em primeira em unidade, senão não seria uma federação, seriam vários estados soberanos autônomos, né? E a unidade pressupõe a harmonia dos estados, né? Então é esse contexto que se chama na Constituição Federal de pacto federativo. Os estados, os municípios, os entes federados, de uma maneira geral, entre eles têm que conviver em harmonia. E essa harmonia, evidentemente, tem um fator muito importante, que é o fator tributário, né? Porque uma vez que todos eles têm a competência tributária, a interrelação entre esses fiscos municipais, estaduais e federal vai ditar muito sobre a possibilidade desses entes estarem harmonicamente colocados. E a lei complementar, a Constituição dá a lei complementar justamente também o dever de estabelecer esses parâmetros. Com relação ao ICMS, por exemplo, a preocupação é tamanha que os benefícios fiscais são vinculados à aprovação por um órgão criado pela Constituição, que é o CONFAS, Conselho Nacional de Política Fazendária. E ele vai determinar que os benefícios são condicionados à aprovação unânime dos estados, ou seja, todos os estados vão concordar com qualquer benefício fiscal concedido por um único estado. Por isso que quase nunca isso é aprovado e eles então tomam essas medidas de guerra fiscal. No ISS, que é um tributo agora em voga pela questão do streaming, dos data centers, etc., a Constituição também, no artigo 156, dá a lei complementar a incumbência de dar alíquotas mínimas e máximas. E para quê? Porque ela vai definir, na verdade, entre essas alíquotas mínimas e máximas, uma espécie de fair play entre os quais os municípios podem competir pela atratividade em relação a investimentos, em relação ao estabelecimento de empresas, etc. Então, a guerra fiscal se desenvolve aí, quer dizer, no exercício da competência tributária dos entes da federação de uma maneira anormal e que viola os limites estabelecidos pela Constituição como sendo aqueles limites aceitáveis, vamos assim dizer, de competição entre os entes da federação. Esse limite mínimo foi estabelecido de 2%. Exatamente. Na verdade, a Lei Complementar 116 de 2003, que vinha regendo o ISS e que continua regendo o ISS com essas novas alterações, ela já estabelecia esse limite. Então, o limite já era de 2%, piso, e o teto de 5%. Né? O que se fez agora foi recrudescer no texto da legislação da Lei Complementar 157 as possíveis consequências em decorrentes da concessão de benefícios que de alguma maneira reduzam essa base de cálculo, essa alíquota. E essa alíquota de cálculo de 2% é baseada de acordo com a sede da empresa?
Na verdade, a alíquota ela incide, então, algumas questões sobre o serviço, quer dizer, como regra, né, o ISS é devido no local do estabelecimento prestador, aquele que presta o serviço. Tem várias exceções na legislação a depender do tipo de serviço, né? Agora, a alíquota de 2%, ela incide sempre sobre um valor que é o preço do serviço. Então, a base de cálculo do ISS é o preço do serviço. Quanto custou o serviço é o valor bruto, né? O que a guerra fiscal vem estabelecer e como a guerra fiscal funciona, né? Os municípios que pretendem conceder uma alíquota que na prática é inferior a 2%, e eles não podem fazer isso porque a legislação complementar é clara no sentido de estabelecer o piso. Então, o que ele faz? Ele faz uma erosão nessa base. Então, ele concede, por exemplo, reduções de base de cálculo, permite que o contribuinte, por exemplo, faça descontos na base de cálculo. Olha, o valor do serviço pode ser deduzido, por exemplo, a despesa X e a despesa Y. Né? Ele diminui a base de cálculo, a alíquota incide sobre uma realidade menor, portanto, abaixa o valor do tributo. Concessão de benefícios financeiros mascarados. Então, por exemplo, olha, aqui no meu município você paga 2% de ISS, só que eu permito que você pague, por exemplo, em 36 meses a taxa zero. Isso, na prática, significa que ele está concedendo um benefício financeiro atrelado ao tributário e que, portanto, vai reduzir a tributação. Isso tudo já nunca foi permitido, né? O Supremo Tribunal Federal já tinha reconhecido a inconstitucionalidade desse tipo de subterfúgio dos municípios em relação ao ISS. Então, o que a lei complementar nova veio a fazer é mais deixar isso mais evidente. E, em segundo momento, que é mais grave, ela tentou estabelecer uma penalidade para o administrador que permite a prática dessa infração. Mas a gente parando para pensar, por exemplo, nos serviços de streaming que vêm sendo discutidos, eu mudando a minha sede para um município, por exemplo, São Paulo, eventualmente poderia me cobrar de 2 a 5%. Ele acaba me cobrando 5%. Se eu mudar para um município vizinho que me cobre 2%, teoricamente eu vou economizar 3% de imposto sobre a minha base inteira. Exatamente, na verdade... Ou eu vou ser mais competitivo, em tese? O sistema tributário ele permite que, dentro dessas faixas de alíquotas, o contribuinte opte onde ele vai se estabelecer. É evidente que isso deve acontecer, de fato, com que ele se estabeleça efetivamente no lugar em que ele está dizendo que está estabelecido. Então, por exemplo, é comum, por exemplo, na cidade de São Paulo, algumas cidades vizinhas da cidade de São Paulo possuem alíquotas mais atrativas, muitas delas, inclusive, com subterfúgios para conseguir abaixar em relação aos 2%, que é o piso que São Paulo, por exemplo, não consegue fazer frente porque tem necessidades de caixa, muito que tem seguido a legislação complementar. Então, desde que a determinada atividade esteja suscetível de pagamento do ISS no estabelecimento prestador e esse estabelecimento de fato esteja situado numa jurisdição com tributação reduzida, isso não existiria um problema nesse sentido. Agora, isso não deve ser confundido com a simulação, né, e o abuso de forma. Quer dizer, não basta ter um escritório virtual, por exemplo, numa cidade vizinha com uma tributação mais favorecida e, eventualmente, desenvolver as atividades em um outro lugar. Sua sede está inteira aqui, você tem 3 funcionários. Então, isso é reprimido com muita veemência no sistema tributário, isso é uma simulação, isso pode, inclusive, caracterizar crime, né? Então, não é por aí. Quer dizer, a guerra fiscal ela se desenvolve, é um ato do município, né, mas deve se separar duas realidades. A guerra fiscal, que é os entes federativos tentando abaixar as alíquotas mínimas estabelecidas pela Constituição, e um outro aspecto, que é, às vezes, a atuação do contribuinte em uma natureza simulatória, tentando mascarar uma realidade para pagar menos tributo. E como é que você vê essa questão dessa guerra fiscal entre os municípios? Você vê essa questão toda de uma forma saudável ou você acha que acaba sendo predatório para o contribuinte no final das contas? Veja, a Constituição é que fez uma opção, né? Então, quando a Constituição ela disse que cabe à lei complementar estabelecer essas alíquotas mínimas e máximas, de alguma maneira até seria possível imaginar que essa alíquota mínima fosse reduzida pela lei complementar. Mas a vontade nacional se manifesta numa lei complementar, que é uma lei que exige maioria absoluta para aprovação, estabelecendo essas faixas. Então, assim, esse vamos dizer, o gradiente que o próprio Estado brasileiro entende como razoável de competitividade entre os municípios. Quem exerce, de alguma maneira, menos do que isso, está violando a ordem constitucional. A Lei Complementar 157 buscou uma novidade, ela trouxe uma pena. O administrador que permitir a instituição que cobrar o tributo dessa maneira, assim, corrosiva, ele está sujeito, inclusive, a um ato de improbidade administrativa, com perda de direitos políticos durante 5 anos e etc.
é de se ver como isso vai ser aplicado, né? A Lei de Responsabilidade Fiscal, no artigo 11, ela já traz uma disposição semelhante que diz que todos os entes da federação têm que tributar todos os tributos das suas competências, têm que exercer e têm que cobrar esses tributos sob pena de não sofrer, de não poder ter os repasses da União Federal. A gente sabe que taxas, por exemplo, incidem sobre os serviços públicos e há muitos serviços públicos que não têm taxas correspondentes. E até hoje não se tem notícia de ter sido vedada o repasse de verbas da União aos estados e municípios por não exercício da capacidade tributária, competência tributária em relação às taxas. Então, é de se ver se esse dispositivo vai ser aplicado também, né, em relação ao ISS. Entendi. Tem um ponto que é bastante discutido, né, que é a questão da situação atual dos estados e dos municípios. Eles estão numa situação financeiramente bem complicada, né? A gente vê a situação do Rio de Janeiro, Porto Alegre, Minas Gerais, estão enfrentando realmente problemas muito sérios de solvência financeira até, né? Uma situação bem grave, atraso de salários e tal. Como é que você vê essa questão com essa nova questão da tributação sobre o ISS? Você acha que isso pode ser um caixa a mais para os municípios? Ou você vê que pode ser um ponto que no final vai ser uma nova tributação e pode atrapalhar em novos investimentos? Que vai ser... Como é que você vê esse ponto dessa questão de um novo... um novo gás para o caixa dos municípios? Essa é uma questão financeira, né? Na minha opinião, sem dúvida, quer dizer, o tributo precisa evoluir, o tributo precisa acompanhar a realidade do mercado de maneira que ele consiga fazer refletir na arrecadação aquilo que é necessário ao Estado para poder fazer frente às suas necessidades. É evidente que no caso brasileiro, todos nós esperaríamos que essas necessidades de caixa estivessem sendo melhor versadas, né? Que não é a realidade, né? Na prática a gente paga e não tem retorno, né? Um valor elevadíssimo pago a título de juros, outro valor elevadíssimo a título de remuneração dos servidores públicos e dos servidores que ganham mais, né? Os servidores que ganham menos não compõem a folha da mesma maneira. O custo dos inativos. Exatamente. Então, agora, por outro lado, a tributação precisa acontecer, né? O Estado tem necessidades, educação, provimento de transporte, enfim, são inúmeros direitos, garantias fundamentais que precisam ser, de uma maneira, implementados e são direitos materiais, têm que ser implementados pelo Estado. E isso precisa, evidentemente, de recursos. Então, eu acho natural que a tributação tenda a evoluir para acompanhar essas novas tecnologias. Legal. Fábio, eu queria realmente agradecer a sua presença, muito obrigado. Pessoal, a gente gravou, esse é o nosso terceiro episódio dessa nossa série aqui com o Fábio. Os outros vídeos estão na descrição aqui do nosso vídeo. Se é a sua primeira vez aqui no canal, por favor, se inscreva. Aí sempre que surgir um vídeo novo, se você clicar no sininho, vai receber uma notificação. Os contatos do Fábio, para qualquer dúvida, questão, ele está disponível, está aqui o e-mail e o site do escritório deles para vocês entrarem em contato. Fábio, novamente, meu caro, muito obrigado. Prazer muito grande estar aqui com vocês. Eu queria agradecer a presença de vocês. Obrigado, pessoal, e até a próxima!